Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Igreja e a Lei de Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será o que significa cumprir a lei. Em segundo lugar, vamos falar sobre o Senhor Jesus viveu a lei. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a lei não pode ser revogada. E vamos fechar a nossa aula com o tema A Lei e o Evangelho. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O que significa cumprir a lei? Primeiro, vamos definir o que é a lei de Deus. Podemos definir a lei de Deus como sendo um padrão divino, absoluto, que traz em seu bojo preceitos morais, civis e cerimoniais, que estabelecem então procedimentos a serem obedecidos pelos homens, segundo a vontade de Deus. Mas qual é a finalidade da lei? Em primeiro lugar, revelar o pecado após a queda adâmica. Então, em primeiro lugar, a finalidade da lei é revelar o pecado após a queda adâmica. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7 a 9, para contemplarmos esta finalidade. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Em segundo lugar, uma das finalidades da lei é imputar a morte física e espiritual como consequência do ato de pecar. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Em terceiro lugar, a finalidade da lei é provar a culpabilidade de todos os homens diante de Deus, através do conhecimento do pecado e suas consequências. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E como última finalidade da lei, ela tem como função, como fim, conduzir o homem a Cristo para a cura do pecado em sua condenação e morte. É o que nós podemos ler na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ora,
O mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Logo, quando um homem se depara com a palavra de Deus, isto é, a lei, percebe que é portador de uma doença chamada pecado, que provoca uma condenação de morte física e espiritual, cujo remédio espiritual é Jesus Cristo, a graça de Deus dada aos homens para que através da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, o homem seja salvo e receba a vida eterna. Vamos fazer uma leitura na carta aos Colossenses, em seu capítulo de número 2, versículos 6 a 15. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Passemos agora, depois de termos definido o que é a lei de Deus e as finalidades da lei, passemos agora para o item número 2. O Senhor Jesus viveu a lei. Podemos mencionar pelo menos 2 incontestáveis argumentos bíblicos sobre a totalidade do cumprimento da lei por parte de Jesus, aos quais passamos a discorrê-los neste momento. Como primeiro argumento, temos que considerar que o pecado é a transgressão da lei. E se alguém não cometeu pecado e nem é pecador, logo cumpriu a lei. Nenhum homem na face da terra pode cumprir a lei, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, Jesus não pecou e nem é pecador, portanto, cumpriu a lei na íntegra, sendo Cristo puro e santo. É o que nós podemos ler na primeira carta de João, em seu capítulo de número 3, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor:
e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, ou seja, em Jesus Cristo, não existe pecado. Na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 4, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o primeiro argumento é que Cristo, como ele não tem pecado, não cometeu pecado e nem é pecador, portanto, ele também não transgrediu a lei. E como não transgrediu a lei, ele cumpriu a lei em sua totalidade. Como segundo argumento, o Senhor nosso Deus instituiu a lei para revelar o seu plano de salvação para a humanidade, na base da morte vicária do Senhor Jesus. Quem crê em Jesus como seu Salvador, isto é, crê no seu sacrifício de morte na cruz para o perdão dos seus pecados e crê que Cristo é o seu Senhor, ou seja, obedece em tudo à plena vontade de Deus, será salvo e terá vida eterna. A lei tem como fim o Senhor Jesus, não no sentido de acabar, mas no sentido de finalidade, de objetivo. Ou seja, a finalidade e objetivo da lei de Deus é revelar Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Vamos fazer uma leitura em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, aqui não há uma menção com relação à lei, que a lei acabou, que a lei foi abolida. Não. A menção aqui é de que a finalidade, o objetivo da lei é revelar Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. É revelar Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, como segundo argumento, esta revelação de Cristo como Senhor e Salvador dá a prerrogativa ao Senhor Jesus de que ele viveu a lei. A lei do Senhor, a Bíblia Sagrada, é uma só para a plenitude de nossa vida, tanto no plano terrenal, bem como no plano celestial. Porém, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, há de se fazer uma distinção pedagógica entre a denominada lei de Deus, 10 mandamentos, e a lei de Moisés, o concerto, para a perfeita compreensão das abrangências e aplicações dessas leis, considerando que em seu conjunto é uma só, pois ambas são concertos de Deus. Então, vamos aqui fazer uma divisão didática e pedagógica da lei de Deus. E dentro desta lei, nós temos preceitos contidos, preceitos civis e judiciais contidos, que também nós chamamos de lei civil ou judicial, que são as leis dadas à sociedade de Israel para regulamentar as relações sociais daquele povo, como, por exemplo, no tocante às propriedades, bens, heranças, casamentos. Atualmente, estas leis não são aplicáveis à nossa sociedade contemporânea, pois cada país
estabelece as suas leis civis e judiciais, formatando então o seu ordenamento jurídico. Dentro da lei de Deus também vamos ter os preceitos ou as leis religiosas ou cerimonial. São as leis dadas à sociedade de Israel para regulamentar os cerimoniais religiosos, como por exemplo, no tocante aos sacrifícios, rituais, liturgias, vestes sacerdotais, etc. Atualmente, estas leis não são aplicáveis à nossa sociedade contemporânea, pois como estes preceitos religiosos apontavam para Cristo, logo, com a vinda pessoal do Senhor Jesus, estes preceitos foram então cessados. E, por último, nós temos contida dentro da lei de Deus a lei moral, que estabelece então a vontade de Deus para todos os homens de todas as épocas, no tocante ao seu comportamento moral e espiritual diante de Deus e dos homens. Atualmente, esta lei moral é aplicável a todos os homens, não devendo ser confundidas como regras, e sim como princípios éticos que devem ser obedecidos e também não podem ser mesclados em sua aplicação com as leis religiosas ou civis exaradas na Bíblia na época da nação israelita. Assim, a lei moral de Deus, cuja representatividade máxima se consolida nos 10 mandamentos, nos indica o caminho da santificação, sustentada pela ação do Espírito Santo em nós, demonstrando então a maravilhosa graça do Senhor para conosco e a revelação de sua vontade em ter um povo santo para adorá-lo e glorificá-lo. Vamos passar a estudar agora o item número 3 da nossa lição, que o título é A Lei Não Pode Ser Revogada. Muitos dizem que estamos agora debaixo da graça e não da lei. E outros dizem que a lei foi abolida porque vivemos no tempo da graça do Senhor Jesus, isto baseados em versículos bíblicos isolados, cometendo então um erro teológico crasso. Se a lei de Deus fosse revogada, todos nós estaríamos perdidos, sem qualquer sentido de vida, pois o contexto da salvação em Cristo só tem sentido se a lei existir. É o que nós vamos começar a declinar agora neste momento, considerando que Cristo, a maravilhosa graça de Deus, veio a este mundo para nos salvar das infames consequências do pecado e que o significado do pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se a lei fosse abolida, abrogada ou revogada, concluiríamos que a morte de Cristo foi inútil. Se não, vejamos, se não existe a lei de Deus, então não tem pecado. Se não tem pecado, há uma anulação da graça. Se a graça é anulada, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que evangelho? E se não tem evangelho, para que a igreja? E se não tem a igreja, para que o pregador? Portanto, o plano de salvação, que é pela graça, porque a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. E isso é um dom, é uma dádiva de Deus para o homem. Agora, se não houver um referencial que aponte o pecado como pecado, ou seja, como significado de transgressão da lei, então as demais etapas do plano de salvação se tornam nulas. Então vou repetir: se não existe a lei de Deus, ou se ela foi abrogada, então não existe mais pecado. Se não tem pecado, então
a graça de Deus é anulada. Porque a graça de Deus é o favor imerecido. É o próprio Senhor Jesus que veio e morreu na cruz por todos e ressuscitou. Ora, se há anulação desta graça, então Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que o Evangelho? E se não tem Evangelho, para que a igreja? E se não tem a igreja, para que o pregador? Jesus, no Sermão do Monte, proferiu ensinamentos de ordem moral, ética e espiritual. Mas também fez questão de afirmar que a palavra de Deus não pode ser abolida, abrogada, revogada, modificada em sua essência, e também que ela, a palavra de Deus, é atemporal e permanente. De modo que ninguém tem a prerrogativa de acabar, anular ou desprezar a lei de Deus. É o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículo 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Não penseis, que é Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar uns destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A lei de Deus é absoluta. Se digo que creio no Senhor Jesus e não obedeço à vontade de Deus exarada em sua palavra, portanto na lei, então estou debaixo da maldição da lei. É preciso crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O cristão, pela graça de Deus, é obediente à lei de Deus. Não obedecemos a Deus para sermos salvos, e sim porque somos salvos, somos obedientes à lei de Deus. Eu vou repetir esta última frase. O cristão, pela graça de Deus, é obediente à lei de Deus. Não obedecemos à lei para sermos salvos, e sim porque somos salvos, somos obedientes à lei de Deus. E por sermos obedientes à lei de Deus, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, do nosso Senhor. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 6, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isto porque, e por que não estamos debaixo da lei? Porque o cristão não transgride a lei. Por isso, ele está debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer agora o estudo do item número 4 da lição, que fala sobre a lei e o evangelho. Vamos definir o que seja graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou dádiva de Deus, dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos fazer uma leitura em Tito, capítulo de número 2, Tito, capítulo de número 2, versículo 11 a 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15.
Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Mas qual é a importância da graça? Como nós já falamos, se não existisse a lei, não existiria o pecado. E por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem. E a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, ela não anula a lei. E a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. Vamos fazer uma leitura na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 15 a 28, que diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 3, 15 a 28. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, um mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinadas ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessartes não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí está a importância da graça. Pela graça nós somos salvos. E esta graça dada por Deus é a pessoa de Cristo Jesus. Vamos falar aqui de forma em síntese as diferenças entre a lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem.
mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça, ela é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e também a nossa parte. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos. Jesus, um presente de Deus para o homem. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 10, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Concluindo a nossa aula de hoje, a missão primordial da igreja, diante da lei de Deus, é pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Os 10 mandamentos encerram princípios morais, éticos e espirituais que orientam os homens de qualquer época, de qualquer tempo, a viverem uma vida de paz e de santidade. E também a terem corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.